mas 1-0 para devolver em casa. Gol de Mateuzinho e Hugo pegando tudo nos pênaltis. Pro flamenguista chorar sangue. Seria sensacional esse roteiro. Tá. Gol do Matheus. E aí é acreditar. Favoritismo, todo dos caras. Os caras que têm conta em dia, os caras que têm elenco forte, os caras que têm a vantagem, os caras que são campeões aí, Libertadores, Copa do Brasil, brasileiros nos últimos anos, são os caras os favoritos. Sem hipocrisia, sem querer causar aqui. Os caras são os favoritos. Só que a gente tem a fé, a gente tá abraçado e a gente acredita no Corinthians. É só o Corinthians jogar e não tirar o pé. Só isso. Não tirou o pé. Na moral, contra o Flamengo, eu acho que o Corinthians não vai cometer esse erro, porque ele sabe que é jogo decisivo e ele sabe da qualidade do Flamengo. Vamos testar o coração, mano. Vamos testar o coração. Não, vamos ganhar no jogo normal. Tem que ganhar no jogo normal, porque no retrospecto, nos últimos jogos aí, nos últimos tempos, o Flamengo tem levado, tem ganhado o Corinthians direto. Né? Um outro jogo que o Corinthians consegue ganhar. E é hora de reverter isso. Fala, nação rubro-negra! Sejam todos muito bem-vindos, galera! Nesse vídeo vamos acompanhar as reações corintianas para esse confronto contra o Flamengo. Você viu aí, né? O Beija falando sobre o retrospecto. E é verdade, hein? O Corinthians tem sido freguês do Flamengo aí nos últimos tempos. Eliminamos o Corinthians na Libertadores, conseguimos ganhar a Copa do Brasil em cima do Corinthians. E quem sabe agora, né, novamente, o Flamengo consiga, né, ali uma vitória pra cima ali do Corinthians, né? Já vencemos o primeiro jogo no Maracanã, mas é claro, é só a primeira batalha, né, dessa guerra. Vai ser um jogo difícil, um jogo muito complicado, mas quem sabe, né, o Mengão faz ali prevalecer esses últimos confrontos. Mas os caras, eles estão super soberbos, meus amigos, e você vai acompanhar isso aqui agora, valeu? Vou pedir a você que ainda não é inscrito para se inscrever no canal, ativar o sino e deixar o like. Vou deixar os créditos aqui pro canal do Perinão, pro canal do Beija e também pro canal do Cereto. Bora lá, vamos acompanhar o que eles falaram sobre esse confronto da semifinal da Copa do Brasil entre Flamengo e Corinthians, direto da Neoquímica Arena. Roda aí, produção! Corinthians tem que entrar com sangue no olho e arrebentar o filho da CBF. O que é que você imagina para esse jogo? Já tá todo mundo projetando esse jogo, sangue no olho pro Corinthians jogar contra o Flamengo. É guerra, Samuca. Sangue nos olhos. A gente estava preocupado, eu como corintiano estava preocupado da equipe estar muito focada no jogo contra o Flamengo e largar a mão do jogo contra o Paranaense. Essa vitória, principalmente esse placar elástico aí nessa segunda etapa, né, dá uma moral, dá uma projeção, dá uma panca pro Corinthians encarar bem o Flamengo. A gente não sabe se o Flamengo entregou do lado de lá para ajudar o outro filho da CBF. Enfim, vamos pegar a gente saindo de uma goleada e vai pegar o Flamengo vindo de uma derrota em clássico. Quem sabe esse moral aí não interfere diretamente na próxima partida, né? E é 1-0 só. O Hugo salvou o rolê. Se não é o Hugo na primeira partida, Cereto, essa classificação já tinha desandado. A vaca já tinha deitado. Mas 1-0 para devolver em casa. Gol de Mateuzinho e Hugo pegando tudo nos pênaltis. Pro flamenguista chorar sangue. Seria sensacional esse roteiro. Gol do Mateuzinho e o Hugo defendendo tudo nos pênaltis. Seria sensacional esse roteiro. Contra o nosso adversário. Vai estar um clima provavelmente hostil lá no Taj Mahal da Zona Leste. Mas, cara, se o Corinthians tiver brilho, se o Corinthians entender o tanto que foi achincalhado, o tanto que foi prejudicado por CBF, por STJD, agora é a hora de devolver em campo, cara. Seria épico, seria de lavar a alma. Será épico, será de lavar a alma o Coringão passar desses mulambo aí e ir pra final e ir pras cabeças. E daí, senhores, vamos de 3 zagueiros ou 2 volantes contra o Flamengo? Eu iria de 3 volantes. Eu iria no mesmo esquema, no mesmo sistema tático. Se bem que o primeiro jogo do Maracanã, o Bruno Henrique deitou e rolou pela ponta, né? Principalmente em cima do Fagner. Enquanto o Corinthians estava marcando no losango
o Flamengo teve muito espaço pelas pontas. Então não sei se seria também o caso do Ramon Dias armar um esquema diferente, um sistema diferente para tentar surpreender o time do Flamengo. Mas é o Corinthians que precisa ganhar, o time do Flamengo. O Corinthians vai ter que ter um time ofensivo. Sei lá o que vai fazer o Ramon Dias. Você tem alguma ideia, Samuca? Rapaz, essa é a pergunta de $1 milhão, hein? Qual será a formação? Que coelho que o Dom Ramon vai tirar da cartola aí? Talvez não é nem o esquema, mas talvez as peças, viu? Eu acho que pode até manter o mesmo esquema, mas de repente com Charles e Martinez e o Carrídio com um pouco mais de liberdade para criar e o Garro na armação. Coronado e Garro não deram certo contra o Flamengo. Enfim, vamos ver qual que é a formação que o Dom Ramon vai aprontar, mas eu acho que dificilmente veremos Breno Bidon entre os titulares, Cereto. Daronco vai amarrar o jogo como de costume, vai querer aparecer na TV, já que o jogo é para todo o Brasil. O Corinthians tem que abrir o olho para não ser assaltado na arena. Isso sem dúvida alguma. Sabrina Fernandes, o Corinthians tem que abrir muito o olho para não ser prejudicado pela arbitragem, como tem sido prejudicado. Então o Flamengo vem enfrentar o Corinthians de uma derrota, tem uma vantagem, e é uma vantagem, a gente não pode menosprezar, só que o Corinthians vai jogar com uma torcida abraçada com o clube, uma confiança vindo de um resultado como esse e uma arena lotada. E aí é acreditar. Favoritismo, todo dos caras. Os caras que tem conta em dia, os caras que tem elenco forte, os caras que tem a vantagem, os caras que são campeões, Libertadores, Copa do Brasil, brasileiros nos últimos anos, são os caras os favoritos. Sem hipocrisia, sem querer causar aqui. Os caras são os favoritos. Só que a gente tem a fé, a gente tá abraçado e a gente acredita no Corinthians. Independente da situação, estamos abraçados e novamente o que eu venho falando há um mês e meio, não cai. Pra mim não cai. Eu tô falando faz tempo, o Flamengo vai ser eliminado do Itaquera. Mas não fica zicando não, caralho. Não tô zicando, eu tô falando, eu já postei lá com o Pilhado, tem 10 dias já, eu falei, o Corinthians vai eliminar o Flamengo. A única coisa que não pode fazer é o começa arrasador, 10, 15 minutos faz 2-0, não é pra parar de jogar, cara. Continua. O Inter foi a mesma coisa. Então, esse que é meu único receio é isso. Entendeu? Não pode parar, não pode chamar os caras pro jogo. Não pode. Não vai dar pro Flamengo em Itaquera. Não vai dar. É só o Corinthians jogar e não tirar o pé. Só isso. Não tirou o pé. Na moral, contra o Flamengo, eu acho que o Corinthians não vai cometer esse erro, porque ele sabe que é jogo decisivo e ele sabe da qualidade do Flamengo. O Corinthians ele cometeu esse erro aí contra o Inter, ele pagou caro justamente por achar que o jogo já estava ganho, deixou o Inter começar a ganhar campo, e o Corinthians acabou entregando aí de bandeja um empate dentro da arena. E eu volto a falar aqui, Benjamin, quando muitas vezes eu sou criticado, as pessoas falam, você é muito clubista. O Corinthians está jogando hoje, Benjamin, um futebol de G4 dentro do Z4. As partidas que o Corinthians acaba não vencendo, Benjamin, são partidas que muitas vezes ele propõe o jogo também, como ele fez contra o Botafogo no Rio de Janeiro, como ele fez com o Flamengo no segundo tempo no Rio de Janeiro também, e como fez contra o Inter, cara, que é um time que tá numa puta ascensão aí dentro do Campeonato Brasileiro. O time com a melhor ascensão do Campeonato Brasileiro hoje é o Inter. O Inter, acho que de 9 jogos, eles venceram 6. Então o Corinthians, Benji, ele tá jogando um futebol atrativo sim, só que ele não pode dar o mole que ele deu. Vamos testar o coração, mano, vamos testar o coração. Não, vamos ganhar no jogo normal. Tem que ganhar no jogo normal, porque no retrospecto, nos últimos jogos aí, nos últimos tempos, o Flamengo tem levado, tem ganhado o Corinthians direto, né? Um outro jogo que o Corinthians consegue ganhar. E da hora de reverter isso. O Flamengo tá em baixa, entendeu? O Flamengo ia colocar a crise no Flamengo. Vai ganhar. Deixaram a gente chegar. Benji, mano, podem anotar. 3-0 domingo contra o Varmengo. Saímos do Z4, carai. Concordo com você, João. O Coringão aí tem tudo pra fazer uma partida, velho, tipo, inesquecível. O Corinthians hoje, ele tá jogando mais bola que o Flamengo. Tá jogando mais bola. Pode acontecer de tudo no placar? Claro que pode.
Futebol, muitas vezes aí o imponderável acontece. Muitas vezes o que prevalece é o imprevisível. Porém, eu tô muito confiante sim, principalmente depois da vitória maiúscula que o Corinthians teve. O Corinthians sai do Z4, goleia um adversário direto. Virou a sorte, meu parceiro, virou a sorte. Deus tá com a gente, mano. Cara, eu vou falar pra você, mano, eles gostam de se iludir, parceiro. Ó, vem cá, chega aqui comigo. Seja sincero, os caras querem distorcer as coisas de todo jeito, né? O clube que não paga a dívida, eles colocam como a melhor gestão. Aí você tem que ouvir que o time tá jogando um futebol de G4 no Z4, irmão. Aí vem falar que ganharam o Atlético Paranaense, que tá brigando lá embaixo também, na zona de rebaixamento. Tá jogando um futebol melhor que o Flamengo, ao qual eles tomaram um baile agora no último confronto. O Corinthians foi dar o primeiro chute aos 40 minutos do primeiro tempo, cara. Rapaz, eles gostam de distorcer os fatos, né? Corinthians hoje é um dos clubes mais endividados. Corinthians tá brigando forte pra cair pra Série B. E ainda por cima, né? É um time que perdeu o primeiro jogo no Maracanã tomando um atropelo, cara. Mas deixa essa soberba pro lado deles. Alô, Beija, eu vou voltar aqui. Você falou que o Corinthians vai eliminar. Você tá cravando que vai eliminar o Flamengo? Eu vou voltar aqui, tá? Eu vou voltar nesse vídeo aqui e vou nos comentários, tá? Vou nos comentários. Veremos o que vai acontecer. Ó, por aqui, humildade, pezinho no chão, vamos ver o que acontece. Agora, por aí, dá pra ver, né, que a soberba tá gigante, meus amigos. Parceiro, vou pedir a você que ainda não é inscrito pra se inscrever no canal, ativar o sino e deixar o seu like. Olha, joga o comentário aqui também, né, o que você acha que vai acontecer nessa partida entre Flamengo e Corinthians e o seu placar, o seu palpite aí, o seu placar pra esse confronto, tá? Lembrando que uma coisa é brasileiro, ao qual o Flamengo já tinha abandonado há muito tempo. Outra coisa é a Copa do Brasil. O Flamengo tem se dedicado muito nesses jogos de Copa, principalmente nessa Copa do Brasil desse ano. Pode perceber que quando o Flamengo tá jogando Copa é diferente. Então deixa eles pensar que vai ser aquele time que entrou contra o Fluminense. Estávamos completamente desfalcados. Agora é força máxima. O Flamengo vai com tudo. Lembre do primeiro jogo no Maracanã, foi um atropelo. Eles falaram bem aí, ó. Se não fosse o Hugo, o jogo já teria sido eliminado, né? Já o Flamengo iria só pra cumprir tabela. Vou deixar aqui os créditos pro canal do Perinão, pro canal do Beijo e pro canal do Cereto, tá? Inscreve aí no canal, deixa o like, daqui a pouco eu volto com mais um vídeo, hein? Agora é atenção total pra esse confronto. Quem sabe, né, chegar nessa final pra decidir mais uma Copa do Brasil. Se chegar nessa final vai ser a terceira consecutiva. Tem que chegar, não tem jeito. Tamo junto? Isso aqui, ó, isso aqui é a nossa paixão, isso aqui é nosso amor. Fui, nação!